Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assentos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, é motivo de honra, de alegria, quando nos reunimos para exaltar, glorificar e bendizer o nome desse Deus. Glória a Deus. Quero dizer que estou muito feliz essa noite. A Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo por mais uma oportunidade. Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra em meu coração. Eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. Glória a Deus. Eu vou ler em 2 livros. O primeiro é 1 Samuel, capítulo número 20, versículo 42. Eu fico feliz porque através da boca do pastor, Deus confirmou assim em meu coração essa mensagem. E ao decorrer da mensagem você vai poder compreender. Livro de Samuel, capítulo número 20, versículo 42. Diz assim: E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente. Agora, parafraseando com 2 Samuel, capítulo número 9. É um texto bem conhecido da igreja, que tem por tema a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pois bem, me permita voltar um pouquinho um tempo para que a gente possa compreender aquilo que está inserido em 2 Samuel capítulo 20, versículo 42, 1 Samuel e 2 Samuel capítulo 9. Pois bem, como acabamos de ler, segundo a história, nós conhecemos ou já ouvimos falar acerca da amizade de Davi para com Jonatas, e do seu amor também de Jonatas para com Davi. Uma amizade que o próprio Deus uniu, e eu acredito que somente a morte foi capaz de separar. Não porque a morte era maior que ele, porque ele venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou e tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Mas tudo isso foi necessário para que se cumprisse, glória a Deus, o projeto de Deus na vida de Davi. Porque se formos fazer uma reflexão um pouquinho lá atrás, a gente vai observar que o Senhor rejeitou o governo de Saul. E o Senhor assim então escolheu um novo rei para a nação. Em 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Davi agora é aclamado rei por toda Israel. E o tempo vai se passar, e após reinar 20 anos, agora eu imagino que Davi está em seu palácio, e Davi agora, quem sabe, depois de acordar
de ter feito as suas tarefas, Davi agora começa a refletir. E quando Davi começa a refletir, a pensar em tudo aquilo que Deus havia projetado, em tudo aquilo que Deus havia arquitetado para a vida dele, Deus agora traz à memória de Davi uma coisa que ele havia esquecido. E quando Deus traz à memória, Davi se lembra. E ele manda perguntar, glória a Deus, aos seus servos, se ainda existia alguém vivo, porventura, da casa de Saul. Por que vivo? Porque era de costume daquela época, quando alguém tomava uma nação, quando alguém reinava, era comum colocar em extinção toda a sua parentela, assim, para que porventura amanhã os filhos daquele rei não viessem a se opor contra o rei atual e tentar tomar assim o seu governo. E diz a história que em uma certa feita, Jonatas e seu pai Saul está guerreando, está com o povo de Israel, mas Israel agora vai perder a batalha. E quando Israel perde a batalha, Saul e Jonatas também acabam perdendo a sua vida. E a sua ama, aquela que cuidava do filho de Jonatas, quando ouve a notícia, quando fica sabendo que os seus pais haviam morrido, ela, para tentar salvar a criança, ela coloca em seus braços e começa a correr para um lugar muito longe. Mas quando ela faz isso, ela deixa a criança cair do seu colo. Quando a criança cai do seu colo, ela, glória a Deus, ela cai com as suas pernas, toma uma queda, aquela fatalidade, e a criança, que tinha apenas 5 anos de idade, ela agora fica aleijada de ambos os pés. Glória a Deus. E Mefibosete vai viver em um lugar muito longe, conhecido como Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto, lugar sem sabor, lugar de sofrimento. Alguns chegam a dizer que era um lugar de esquecimento. E Mefibosete está lá, vivendo a sua vida em um lugar totalmente esquecido. E agora chega a vez de Davi reinar. E Davi vai ser aclamado rei no capítulo 6. E após 20 anos do seu reinado, é que Davi vai se lembrar. E quando ele se lembra, ele manda chamar Mefibosete. E quando Mefibosete chega, quem sabe Mefibosete chega assustado, achando que o rei assim iria tirar a sua vida. Mas pelo contrário, Davi se lembra da aliança que ele fez com Jonatas, seu pai. E agora Davi começa a honrar Mefibosete. Ele diz a Mefibosete: olha, Mefibosete, tudo aquilo que foi de seu pai, eu usarei contigo de beneficência por amor do teu pai. E vou te restituir todas as terras de teu avô. Glória a Deus. O engraçado, e algo me chama a atenção, é que Davi aqui começa a ser um abençoador para Mefibosete. E nos dias de hoje nós somos abençoadores. Nós somos abençoadores do nosso lar, da nossa vizinhança. Glória a Deus. Daqueles que estão ao nosso redor. E Davi começa a abençoar Mefibosete. Mas Mefibosete passa por alguns traumas, na qual eu posso aqui trazer para os nossos dias e dizer que Mefibosete significa muitas das vezes, irmãos, eu e você. Glória a Deus. Pessoas que têm projetos, pessoas que arquitetam planos, pessoas que almejam uma grande trajetória. Mas por alguma circunstância que a gente não pode imaginar, o inimigo luta para tentar desconstruir. Ele luta para que nada dê certo. E Mefibosete foi assim durante toda a sua vida. Tente imaginar, faça uma reflexão. Eu tenho um filho que tem 4 anos de idade. Apesar de ser pequeno, ele tem um entendimento que talvez ele não tenha proporção, mas ele já pensa em ser, já tem algumas profissões em mente que ele pensa ser. Alguém disse que ele vai ser um médico, brinca com ele. Outros dizem que ele vai ser um policial. E assim acontece. E na vida dessa criança não era diferente. Imagine você que com 4 anos de idade, quando ele sentava com seu pai, quando ele sentava com seu avô, ele ouvia histórias. Histórias de que Saul, glória a Deus, quando saía com a nação de Israel, voltava vencedora.
de que Israel conseguiu fazer grandes feitos através das mãos do seu avô. E ainda pequeno, imagine você que ele ouvia dizer através das pessoas que um dia ele iria reinar. De que um dia, após Saul morrer, quem sabe Jonatas reinaria, e após Jonatas, ele era o herdeiro de Israel. Mas uma fatalidade vai acontecer. Mefibosete agora está coxo, está manco. Ele necessita de cuidados. Precisa de pessoas para ajudar. Imagine você, alguém que nasceu para ser rei. Alguém que tinha vestimentas reais. Uma criança naquela época que desfrutava de tudo, do melhor da nação de Israel. Mas agora, após saber que os seus pais morreram, ele não tem mais ninguém. Ele perdeu toda a esperança quando vê os seus pais perecerem na guerra. E agora alguém pega ele desesperado para tentar salvar a sua vida. E uma tragédia acontece. Ele cai do colo, quebra as pernas. E agora precisa de alguém para ajudar. E ele mesmo vai descrever que ele andava como um cão morto. Alguém sem história. Alguém que perdeu seus sonhos. Alguém que não tem mais expectativa de vida. Mas em meio a tudo isso, Deus nos surpreende. Deus sempre entra na história. Às vezes o barco começa a andar para o lado errado. Parece que nada vai dar certo. Mas em meio a tudo isso, alguma coisa acontece. O barco começa a voltar para a direção certa. As coisas começam a acontecer. Porque Deus entra na história. Sabe por quê? Porque lá atrás, você fez uma aliança. Você aceitou Jesus como seu Salvador. E por isso é que Ele te guarda. Essa aliança que nos deixa cada vez mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, Mefibosete às vezes significa eu e você. Pessoas que têm planos, pessoas que têm história, pessoas que passam dificuldades. E o inimigo tenta de todas as formas destruir. O inimigo dizia, quem sabe, na cabeça de Mefibosete: olha, você não passa de um cão morto. As coisas para você não vão acontecer. Acabou a tua história. Não dá mais. Quem sabe Mefibosete não sonhava mais com nada. Mas não imaginava ele que 20 anos após Davi reinar, ele iria sentar à mesa do rei. Sabe quem proporciona isso? Deus. Ninguém mais proporciona. Porque aos olhos do homem, não era para mim estar aqui. Aos olhos do homem, existem pessoas mais qualificadas para estar aqui. E eu concordo. Mas para Deus, o que vale não é título. O que vale não é um diploma de faculdade. Apesar que tudo isso conta no mercado de trabalho. E é bom que a gente faça. Mas para Deus, o que conta é o coração. Para Deus o que conta são as intenções. Eu não sei se Mefibosete ainda sonhava um dia, sonhava em estar à mesa do rei. Eu sei que eu não projetei nada estar aqui um dia. Eu sonhava assim, eu vim do interior da Bahia, e eu sonhava assim ministrar em uma igreja ali, outra aqui. Eu não imaginava a proporção que Deus iria fazer na minha vida. Eu já preguei em pré-congressos. Eu já fechei congressos que eu olhava assim: Deus, não era para mim estar aqui. E aí que a gente vê a soberania de Deus. A nossa vida não é diferente. Nós não éramos para estar aqui. Porque a Bíblia diz que, glória a Deus, que todos pecaram. Em Romanos 8:32, se não me falha a memória, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas o sacrifício de Jesus nos dá essa noite a oportunidade de sentar à mesa do rei. Sentar à mesa do rei é desfrutar. Quando a gente senta na mesa do rei, não espere para ser servido. Quando a gente senta na mesa do rei, começa a se servir da palavra de Deus. Alimente-se diariamente dessa palavra. É oração, é jejum. Isso é o que vai fazer a diferença na nossa vida.
Esse é o alimento do cristão. Glória a Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos hoje sentar à mesa do Rei. Podemos desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Não vamos desistir. Os dias estão difíceis. Os dias são maus. Não há expectativa de melhora. Mas em tudo isso, a gente vê que Deus tem suprido o seu povo. A gente vê que nada falta. A gente pode não ter em abundância, mas não tem faltado nada. Sabe por quê? Porque Ele está no controle de tudo. Jacó, glória a Deus, levou o título de usurpador, suplantador. Porque ainda quando criança, quando ele está para nascer, na barriga de sua mãe, que era gêmeos, Jacó e Esaú, Jacó nasce com as mãos pegadas na perna de seu irmão Esaú. E por isso ele ganha o título de suplantador, usurpador, achando que ele queria assim se aproveitar da primogenitura. Aí lá na frente Jacó vai brigar com o anjo. Diz a Bíblia, esse anjo representa Deus. E após brigar o anjo vai dizer, ó, você ganhou. Diz aí o que é que você quer. Ele vai dizer, eu quero que você me abençoe. O anjo vai dizer, tá bom, a partir de hoje não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O nome Israel significa príncipe. Então Deus estava deixando tudo aquilo de lado, apagando todo o passado de Jacó, para dizer que ele não era usurpador, ele não era suplantador como diziam, mas ele era príncipe. Ei, você tem um grande valor. Glória a Deus. Deus pagou um alto preço por mim e por você. Não vamos deixar os nossos sonhos morrer, não. Você tem uma história. Você tem uma trajetória. Você lutou para chegar até aqui. Você sabe que não foi fácil. Porque o inimigo lutou. O inimigo batalhou. Mas em meio a tudo isso, Deus sustentou. Eu contei aqui um dia. Minha mãe me teve muito jovem. Na sua adolescência. As pessoas diziam, ó, é melhor abortar essa criança. Porque senão você vai ter problemas lá na frente. Você vai perder a sua juventude. O inimigo dizia, aborta. Mas lá no fundo, Deus sempre vai usar alguém para dizer, não, vai dar certo. Eu estou contigo nesse projeto. Assim as nossas vidas. Glória a Deus, eu cresci. O inimigo tentou por várias vezes destruir a minha vida. Mas Deus sempre estava cuidando, ó. Deus tem cuidado de você. Nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Ele tem cuidado de nós. E Ele não se esquece de nós, não, não. Isaías vai dizer que pode uma mãe, porventura, esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça dele. Todavia, o Senhor Deus não se esquece de nós. Glória a Deus. Eu vou me prolongar muito porque o tempo não permite. O pastor leu aqui no Salmo 23. Glória a Deus. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nessa mensagem aqui não é diferente. Ele é o nosso pastor. E essa noite ele veio em busca da ovelha perdida, num lugar sem pasto chamado Lodebar. Ei, você que achava que estava esquecido, Deus nunca se esqueceu de você. Os dias estão difíceis, as lutas, às vezes parece que Deus não está respondendo às nossas orações, mas em tudo isso, persevere, continue firme, porque Deus vai mudar a nossa história. Glória a Deus. Salmo 23 ainda vai dizer que Ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. E Deus essa noite está preparando uma mesa para a gente. Ele está nos convidando, ó, a desfrutar das riquezas do Rei, a desfrutar da bondade do Rei. Não é qualquer um que senta à mesa do Rei, não. Somente os convidados, somente pessoas selecionadas. Você está aqui porque você é convidado do Rei. O Rei tem um projeto para você.
E o rei não abre mão desse projeto. Esse projeto se chama você. O rei, glória a Deus, criou algo para você. Não abra mão dos seus sonhos. Glória a Deus. E certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Não foi assim. E foi assim com Mefibosete. O rei disse, vou te restituir tudo aquilo que foi perdido. Essa noite, quer um conselho? Volte a sonhar. Irmão Tarsis, sonhar com o quê? Com algo que é possível mesmo fazer? Não, eu não estou falando disso. Sonhe com aquilo que é impossível. Porque eu conheço um Deus que realiza sonhos impossíveis. É o Deus do impossível. É o Deus que a irmã Lauriette tentou descrever em uma canção. Glória a Deus. Existe um Deus no céu que as letras do papel não podem descrever. É esse Deus que eu estou dizendo essa noite. Não é o que o Salmo 115 está dizendo, se não me falha a memória. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. O Deus que eu prego essa noite tem olhos e está aqui para te ver. Tem boca e está falando com você essa noite. O meu Deus, o teu Deus, está aqui. Basta apenas clamar. E tenha certeza que Deus está agindo a teu favor. Às vezes parece que não. Mas Ele está trabalhando a nosso favor. Glória a Deus. Para terminar, há um tempo aqui atrás, eu contei que minha esposa ficou gestante. Que Deus havia nos abençoado. Seria o segundo filho da gente. Estávamos felizes. Mas por alguma circunstância, algo que a gente não pode imaginar, algo que não está na nossa dimensão, ela começou a sentir algumas dores. 3 dias depois, de uma sexta-feira que antecederam o dia dos namorados, que foi no sábado, dia 12, quando ela fez o exame dia 12, ela assim havia perdido o neném. Glória a Deus. Você acha que eu não orei? Você acha que eu não repreendi? Eu disse, fluxo de sangue, eu te repreendo em nome de Jesus. Você acha que eu não orei? Você acha que eu não pedi para Deus guardar o meu filho? E quando Deus não responde? E quando Deus se cala? Não é fácil. Não é fácil ser esquecido para ninguém. Mas em meio a tudo isso, persevera. Continue firme. O que nos sustentou é saber que Deus está no controle de todas as coisas. É saber que Deus está no domínio, no controle de tudo. É saber que nada foge do seu controle. As pessoas tentam limitar Deus. É as pessoas que põem limite a Deus. Mas Deus não pode ter limitação. Glória a Deus. A onipresença, a onipotência de Deus, a soberania de Deus está acima de todas as coisas. Se Deus quiser, glória a Deus, Ele pode agir a favor da nação brasileira. Se Deus quiser, Ele pode pôr fim a tudo que está acontecendo. E essa noite, se você acreditar, se você crer que Deus, aleluia, está te convidando para sentar à sua mesa, porque tudo é possível aquele que crê. A Bíblia diz, crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Crê nos profetas e prosperará. Eu quero profetizar aqui essa noite, independente das circunstâncias, independente dos dias, você vai cantar o hino da vitória. Independente da situação, o quadro pode não estar a favor, mas o Deus que honrou Mefibosete, o Deus que escolheu Davi para ser o abençoador, Ele vai te abençoar. Glória a Deus, Ele é o teu abençoador. E Deus, a depender da circunstância, pode usar pessoas para te abençoar. Mas não deixe de acreditar. Não deixe de perseverar. Glória a Deus. E não vou me prolongar porque o tempo já foi embora. Então essa noite, venha sentar à mesa do rei. O rei está te convidando.
Sentar à mesa do rei é desfrutar de intimidades com Deus, desfrutar de coisas que é oculta ao homem, mas Ele quer revelar para mim e para você. Sentar à mesa do rei é esquecer o passado de frustração, o passado de derrota, de desânimo. Estar na presença de Deus é algo que Ele te permitiu essa noite, para te mostrar que até aqui Ele tem te sustentado, que até aqui Ele tem feito grandes coisas, e aquela aliança que Davi e Jonatas fez lá atrás, fez toda a diferença na vida de Mefibosete. E assim não é diferente em nossas vidas. Fizemos uma aliança com Deus, aceitamos Ele como suficiente e único Salvador. E essa aliança, Deus tem se lembrado cada dia. E é por essa aliança que Ele tem guardado a mim e você. Glória a Deus. O homem pecou, destituídos fomos da glória de Deus. Mas o sacrifício de Jesus nos dá a oportunidade hoje de sentar e desfrutar de tudo aquilo que está à mesa do rei. E o rei te convida, saia de Lodebar e venha se desfrutar da mesa